A gente tem uma matéria agora do Pedro Lopes, aqui, meu amigo querido, excelente repórter, contando como é que está repercutindo essa denúncia, né, que o Juca Kfouri fez na coluna dele aqui no UOL, de que o Corinthians usou um laranja na negociação com a Vai de Bet e que, segundo o Pedro Lopes, a apuração dele, a Vai de Bet está muito incomodada, porque você patrocinar um clube é querer, obviamente, acima de tudo, credibilidade para sua marca, para sua empresa. E todas essas notícias que estão saindo, Samir, estão tirando a credibilidade da empresa, e aí pode ter essa rescisão de contrato, Samir. Bom dia, Doni PVC. Não é verdade, a informação realmente, né, faz todo sentido. A Vadibet está incomodada, né, com o nome dela toda hora aí, surgindo, né, no noticiário de forma negativa, né, Doni, como você disse. Houve já uma conversa ontem, tá? Até para a gente avançar aí nas informações. Já houve a conversa ontem, no fim da tarde, entre a Vadibet e o presidente Augusto Melo. O presidente Augusto Melo diz que já contornou a situação, o que quer dizer que realmente existiu e existe, né, esse incômodo da Vadibet em relação ao noticiário envolvendo a patrocinadora master do Corinthians. E tem mais ainda, né? A repercussão, enfim, da matéria do Juca, tudo que tem acontecido em relação à Vadibet, já está criando outros braços, né? Porque o presidente Augusto Melo está sendo muito pressionado a demitir os dois dirigentes que estão envolvidos, inclusive os dois citados na matéria do Juca Kfouri. O Perrone, né, deu a informação. E ontem, né, eu citei isso no meu canal, e os dois, né, tanto o Marcelo Mariano, né, que é o Marcelinho, que é o diretor administrativo, e o diretor de marketing, né, o Sérgio Moura, que hoje também cuida, né, da comunicação do Corinthians. O Vilarón saiu e ele acabou acumulando aí as funções. A Chapa 82, né, chapas que inclusive apoiam o Augusto Melo, pedem para que o dirigente, no mínimo, afastem os dois, mas o pedido mesmo é de demissão, né, dos dois, porque o Corinthians não tem tido paz, enfim, em relação a tudo que tem sido falado aí no marketing, na comunicação. Lembrando que antes teve a história dos colchões, né, que também isso aí envolve o Sérgio Moura, né, quem fechou a questão aí dos colchões da permuta. Agora tem a questão da Vadibet, então a pressão é forte em relação ao Augusto Melo e até perigoso para o presidente corintiano perder a base política dele, né? É bom lembrar que já houve o racha com o Rubão e agora aliados do Augusto Melo estão extremamente insatisfeitos e querem o afastamento dos dois envolvidos aí citados na matéria do Juca. Claro que eu não estou aqui dizendo se eles estão errados ou certos, e muito menos que há algum dolo. Apenas estou dizendo que há uma pressão para que eles sejam demitidos, o Doni. Ser demitido antes de qualquer investigação seria um pouco perigoso, né, PVC? Porque até eles podem entrar com processo por ser acusados injustamente. Mas talvez um afastamento enquanto houverem investigações ou enquanto o Corinthians não conseguir se explicar com relação a essa denúncia, pode ser um caminho. Pelo menos é isso que a pressão tá fazendo, PVC. Não, eu acho que é o que tem que fazer. Na verdade, você não vai obrigar a rede social mídia a dar uma entrevista coletiva para explicar por que repassou o dinheiro para a Neoway. Para a Neoway laranja, né? Já que existe a Neoway que não é laranja. Tem uma Neoway séria e tem uma Neoway laranja. Mas se quem fez o depósito foi o Marcelo Mariano, ele precisa explicar por que ele fez o depósito. Ele fez o depósito para a rede social mídia. A rede social mídia, de fato, tem um trabalho, né? Ela tem um trabalho que o Augusto Melo tinha dito que não existiria, né? O que o Rubão falou. O Rubão, na saída, disse que o Augusto Melo garantiu para ele, na casa dele, que não haveria intermediário, mas há um intermediário, o intermediário trabalhou, a rede social mídia. O depósito do Marcelo Mariano, assinar o depósito para cair o dinheiro na rede social mídia, já que a rede social mídia fez o trabalho de intermediação, até aqui você não tem como acusar o Marcelo Mariano de ter feito uma falcatrua, porque ele depositou o dinheiro na conta de quem prestou um serviço ao Corinthians.
E quem depositou o dinheiro na Neoway foi o Alex Cassundé, que é o dono da rede social mídia, que é o cara que trabalhou com o Augusto Melo na campanha do Augusto Melo. Né? Aí os diretores, o Sérgio Moro e o Marcelo Mariano, dizem que conheceram o Alex Cassundé um ano antes do início da campanha. Então eles se conhecem. O conhecimento está claro. Agora, quem depositou... O Marcelo Mariano vai ser afastado por quê? Porque ele depositou o dinheiro na Neoway? Não, quem depositou o dinheiro na Neoway não foi o Marcelo Mariano. Foi a empresa Rede Social Mídia. Né? Até onde o Marcelo Mariano pode se defender é mais ou menos claro. A questão é você ter um enrosco que não envolve só o Marcelo Mariano e o Sérgio Moro. Envolve o Augusto Melo. Porque o Augusto Melo foi quem disse que não haveria intermediário na negociação com o patrocinador, e o intermediário com o patrocinador é um cara que trabalhou na direção de comunicação da campanha dele. Então, não é só o Marcelo Mariano que tem que explicar. O presidente do Corinthians tem que explicar qual é o contato que ele tem com o Alex Cassundé e por que ele entende que o Alex Cassundé depositou para uma empresa laranja. Porque o Alex Cassundé aparece na história na campanha do Augusto Melo, não é do Marcelo Mariano. Estou errado, Você passa esse... Não, é o que todo mundo fala, né? Que existe aí uma amizade entre os dois. É bom lembrar que não tem nenhuma comprovação, né? Tanto da... o pessoal às vezes fala de sociedade, não tem comprovação nenhuma, né, disso, né? Porque também começam a se falar coisas que as pessoas, não, na verdade, não estão acompanhando de fato. Então ninguém pode também afirmar que há uma sociedade, alguma ligação entre os dois. Essa amizade se fala. Eu não sei ainda o que o Sérgio Moro falou sobre isso, o PVC, se ele já se pronunciou, se defendeu ou não, se há essa ligação dele aí com o Cassundé. A gente precisa aguardar para ver se eles vão se manifestar, né? Acho que o Sérgio Moro tem que vir a público, o Augusto, e dizer se existe alguma ligação, se realmente... Eu não vi fotos ou registros do Cassundé na campanha do Augusto. Eu não sei se o pessoal que está falando isso realmente tem como provar essa situação. Então, eu tô aguardando só para ser bem prudente mesmo e para não ser acusado de alguma coisa, entendeu, PVC? Sim, mas assim, vamos lá. A matéria do Juca diz que a rede social pertence a Alex Fernando André, ou Alex Cassundé, que fez parte da equipe de comunicação do Augusto Melo durante a campanha eleitoral do Corinthians no ano passado. Cassundé é parceiro do diretor de marketing do Corinthians, Sérgio Moura, amigo íntimo e por ele indicado para a campanha, por mais que tente minimizar a relação. O diretor de marketing pode contratar a empresa que vai fazer a intermediação para um contrato de marketing. Então, o Sérgio Moura cair faz mais sentido do que o Marcelo Mariano cair. Porque o Marcelo Mariano, em tese, estava ali interinamente para fazer o depósito, porque o diretor financeiro, que é o Rosala Santoro, não estava presente. Então, eu não tô minimizando o Marcelo Mariano, perceba. Eu só estou dizendo que quem tem que explicar é o Augusto Melo. O Sérgio Moura tem que explicar e o Augusto Melo tem que explicar. Porque demorou, né, demorou, né, PVC, para eles virem a público e falar alguma coisa, né? Claro, exatamente. Por que eles não vieram até agora? Porque essa demora só faz piorar a situação toda, Samir. Assim, quando saiu a notícia do Juca, né, no blog, repercutiu demais, eles já se reuniram. Isso eu fiquei sabendo na hora. Só que eles se reuniram para soltar aquela nota oficial. Então, se a gente perguntar isso para o Corinthians, eles vão falar, não, nos pronunciamos através de uma nota oficial, né? Eles acabaram não negando, né, os fatos, mas disseram que o Corinthians não é responsável pelo repasse de terceiros. Então, não. A manifestação deles até agora foi essa, o Domi, mas eu acredito que seria melhor realmente eles, né, virem a público, gravar uma entrevista, enfim, algo desse tipo, e explicar, né, explicar se realmente existe alguma ligação ou não, enfim, né, porque são muitas as acusações. Agora de manhã me chamaram, pessoas do Corinthians
perguntando se eu falei num programa de televisão se o Cassundé era sócio do Sérgio Moura. Você vê como que como tá pegando fogo o clube. Eu falei, eu nem participo de programa de televisão, acho que confundiram aí. Aí o pessoal pediu desculpa. Então, assim, eles estão extremamente preocupados com tudo. Claro, mas olha só, vamos lá. Quando o Corinthians solta a nota oficial dizendo que tudo que está na matéria do Juca foi legal, foi feito de forma legal, existe. Eu não estou aqui sendo ingênuo, certo? O que o Corinthians pode alegar é que a participação do Corinthians neste processo é legal. Ou seja, legal. Pode ser antiético, mas é legal no ponto de vista de você dizer que o Corinthians contratou uma empresa intermediária, a rede social mídia. Essa empresa intermediária pertence a um conhecido que trabalhou com o Augusto Melo e que é amigo íntimo do Sérgio Moura. Até aqui tem uma relação antiética, mas não ilegal, porque aí você contratou a empresa, a rede social mídia, e fez o depósito de 1.400.000 para essa intermediária, para essa empresa que intermediou. Aqui é legal. O que é ilegal? O Alex Cassundé, ou a rede social mídia, depositar numa empresa que não existe. E é aí que você vem a questão de o Alex Cassundé trabalhou com o Augusto Melo, o Alex Cassundé é amigo íntimo do Sérgio Moura, que é o que está na matéria. E pode haver uma triangulação do Sérgio Moura com o Marcelo Mariano. Por isso que se pede a cabeça do Marcelo Mariano e do Sérgio Moura. Mas aqui tem uma questão do diretor de marketing, do presidente do clube, que trabalharam e conhecem o Alex Cassundé. E o Alex Cassundé, ou melhor, a empresa do Alex Cassundé, é que fez o depósito ilegal. Porque ele depositou numa empresa que não existe. A tal Nelway Laranja. E eu vou sempre fazer um parêntese aqui. Existe uma outra Nelway que prestou serviço para o Corinthians e que esta não é laranja, né? Que é uma companhia que a B3, a Bolsa de Valores brasileira, comprou em 2021 e que prestou serviços de como é que é? Background check para o compliance. Sabe o que quer dizer isso? A Nelway que existe, não a laranja, ela prestava serviços de verificação de antecedentes. Ou seja, se a Nelway verdadeira fizesse o trabalho de antecedentes para a rede social mídia, a rede social mídia nunca ia depositar para a Nelway laranja. Tem uma mensagem assim aqui do Ricardo Tavares falando que é capaz da pessoa que foi usada como laranja, segundo a denúncia do Juca Kfouri, ter que responder por não declarar o imposto de renda. Não duvido. Ô, Samir, eu também eu tava até com medo de a gente começar a ver umas notícias do Corinthians aproveitando esse imbróglio do Gabigol para tentar desviar o assunto, porque a gente já viu isso acontecer, né, outras vezes, colocar luz em outra coisa para a gente parar de falar dessa história de corrupção. O Corinthians, ele, em relação ao Gabigol, existe ontem, né? Eu estava conversando com uma pessoa, né, muito ligada aí ao Augusto. O Gabigol, ele é um sonho do Augusto, né? Mas a gente sabe que foi uma negociação que acabou não dando certo no início do ano. E eles, o que me falaram é que o Augusto não quer criar nenhuma animosidade com o Flamengo. Eu não sei realmente se o Flamengo vai liberar ou não de graça o Gabigol, mas assim, existe uma vontade muito grande do Augusto Melo em ter o Gabigol no Corinthians, mas ele, né, não quer abrir negociações com o jogador, por tudo já o que aconteceu já no início do ano, e não quer criar nenhum atrito com o Flamengo. E eu não sei agora também, né, porque no início do ano, quando houve a negociação Gabigol e Corinthians e Flamengo e Corinthians se acertaram. O problema foi o Gabigol que não quis jogar no Corinthians e quis permanecer no Flamengo. Agora, eu não sei se o Flamengo liberaria de graça, por exemplo, o Gabigol para o Corinthians, já que toda polêmica envolve a camisa, né, do Corinthians. Eu falo até em relação à torcida, né, porque o Gabigol fez isso, né, e ainda vai lá jogar no Corinthians. Então, o Augusto Melo, né, gosta muito do Gabriel Barbosa, foi o que me falaram, só que ele não quer criar nenhum atrito com o Flamengo, por isso
não abriu negociações e nem procurou o jogador depois da polêmica da camisa. Ô Domi, a bola da vez, ou o papo de bastidor do Corinthians nesses últimos dias foi Daverson. Daverson tem uma situação no Cuiabá que não é ainda certa, né, de permanência e tudo mais. E assim, eu não cheguei, eu não consegui apurar se de fato ele foi oferecido ou se o Corinthians foi atrás. Isso eu não consegui chegar nessa ponta ainda. Mas o que eu tenho certeza é que o Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, gosta muito do Daverson, os dois trabalharam juntos no Cuiabá. E que se acontecesse um movimento, veja bem, se acontecesse um movimento nesse sentido de Daverson no Corinthians, o Antônio Oliveira seria o primeiro a dar uma canetada positiva para a chegada do Daverson. Então esse papo tomou conta aí dos bastidores do Corinthians nos últimos dias. Os dois, né, são muito amigos, até de frequentar a casa, né, um do outro, o Antônio Oliveira e o Daverson. O nome chegou ao Corinthians e o Corinthians recusou. Então não há interesse do Corinthians, até porque o Corinthians já está envolvido em muita polêmica. Aí traz o Daverson agora, vão ficar aquela situação do Palmeiras. O Daverson teve um caso, né, da cusparada lá com o Richard, o torcedor pressiona muito no clássico Corinthians e Palmeiras, teve as provocações. Eu conversei com uma fonte que chegou a dizer para mim, outro Paulo Nunes não. Então existe realmente essa questão do Daverson, que atrapalha ele, é isso, porque se dependesse do Antônio Oliveira, como diz o Hernan, o Daverson seria jogador do Corinthians, mas a diretoria não quer se envolver em mais uma polêmica. Aqui na nossa enquete, o Flamengo deve facilitar a venda do Gabigol. Está empatado, hein? 33% para sim para o Corinthians e sim para o Cruzeiro. Aí não, só quando acabar o contrato no fim do ano, vem em segundo lugar, com 19%, e aí não deve renovar o contrato com o Gabigol, 14%. E aí, Hernan, em quem você vota? Cara, muito doido isso. É difícil, né? Eu acho que vai depender muito dos próximos passos, dos próximos dias, próximos jogos. Eu acho que se pela vontade do Gabigol, pelo desejo dele de ficar, eu não vejo o Gabigol sendo um cara de zona de conforto no sentido assim, vou correr aqui só para garantir uma renovação. Ele vive uma fase ruim, já o ano passado foi muito ruim? Sim, todo mundo tem essa noção, inclusive o próprio Gabigol. Mas eu não vejo, pelo perfil do Gabigol, pela personalidade dele, simplesmente renovar e depois desencanar. Eu acho que pela história cabe um contrato, mas não um contrato de 4 anos. Acho que um contrato de 1 a 2 anos, acho que estaria de bom tamanho. Mas é surpreendente isso também. É surpreendente isso também, que você falou, tá dando 33, a gente tem 4 perguntas, mas se você somar as duas de não liberar o Gabigol em uma só, transformar em uma só, tá dando 33%, 33% e 33%. Quer dizer, 9 mais 14. Não só no final do ano e não tem que renovar o contrato. Tá dando. Você pensar, é que eu estou falando que a onda pode virar marola. Se você pensar que na sexta-feira era uma onda do tamanho do Avaí, de Nazaré, hoje ter 1/3 a favor de não liberar o Gabigol é surpreendente. É mesmo. PVC, não pense que vou deixar você se safar dessa polêmica. Qual o seu voto na nossa enquete? E Samir também quero saber. Não, só no fim do ano. Só no fim do ano. Ganha o tempo, não interfere na eleição, deixa o Gabigol disputando posição com o Pedro. Se ele ganhar a posição, a torcida vai amá-lo de volta. Se não, no final do ano, acabou o contrato. Ô Domi, eu também tô com o PVC nessa aí só no final do ano, e eu tava procurando aqui até uma mensagem que uma pessoa me disse lá do Corinthians em relação ao Augusto gostar muito do Gabigol, e tem uma informação importante que ela me passou. Ela disse o seguinte: o Augusto gosta muito do Gabigol, e você viu a matéria do Globo hoje, né, que saiu uma matéria do Lauro Jardim ontem. Ele disse o seguinte, dizendo que depois da polêmica do Gabigol explodiu em 364% a venda de camisas do Corinthians. Isso daí mexeu com a cúpula corintiana lá no Parque São Jorge. Essa matéria dizendo que logo depois, né, que o Gabigol vestiu a camisa,
explodiu a venda, né, da camisa número 2, a preta, em 364%. Né? Aí ele completa, né, que é um desejo pessoal do Augusto, mas que o Augusto não vai querer criar nenhum tipo de animosidade com a diretoria do Flamengo. E é bom lembrar uma coisa importante da camisa, esse aumento na venda da camisa do Gabigol, uma das camisas mais vendidas, aliás, era a camisa mais vendida do Corinthians, era do Cássio. E depois vinha do Yuri Alberto, né? E hoje o Cássio foi para o Cruzeiro. Então o Corinthians hoje não tem já mais uma camisa de peso, podemos dizer assim, para vender. Tem a sua camisa, a sua história, claro, é grandiosa, que é a camisa do Corinthians, mas de ídolo mesmo tinha o Cássio. O Cássio foi embora para o Cruzeiro. E aí chega essa informação que depois que o Gabigol vestiu a camisa, aumentou em 364% a venda da camisa. Isso chegou no Corinthians e criou uma animação lá dentro, né? Ficaram animados. Mas não quer dizer que o Corinthians não tenha uma informação, que o Corinthians reabriu negociações com o Gabigol. Mas o assunto Gabigol lá no Corinthians é diário. Eles falam, eles discutem um assunto, sim, mas e tem essa questão que o Augusto não quer criar uma animosidade com o Flamengo. Essa é a crise da semana que vem, então. Essa é a de semana, porque a gente tem que respeitar as crises. É a crise nossa de cada dia. Hoje é a da Vadibet ainda. Thiago Lima falando aqui, eu falei que o Corinthians se deu bem nessa história da camisa, agora o Samir provou que se deu muito bem. E o Flamengo, o perfil chama Flamengo mesmo, tá? O nick. É óbvio que aumentou as vendas, o Gabigol tem mais Libertadores que o próprio Corinthians, kkkk. Eu acho que o Gabigol tem que ir para o Corinthians, só para ser do contra aqui na nossa enquete. Mas falamos sobre isso semana que vem, Samir. Beijo para você, obrigada pelas informações. Com certeza, viu, Domi? Um abraço, PVC, Hernando, Domi. É sempre um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição. Até a próxima crise. Até a próxima crise. Amanhã, com certeza, estarei aqui falando da demissão de alguém, de algum racha, pode ter certeza.